Olá, pessoal. Boa tarde a todos, principalmente aí o pessoal do stream, né, que estão online aí esperando um pouquinho. Bem-vindos ao Dealer Tech Day, né? É um evento incrível. A gente quer falar um pouco aqui sobre o evento, né? Nessa edição, 13ª edição, nós somos muito felizes, né? Porque essa edição acontece no momento que a Dealer também faz 25 anos, né? Como eu falei, é um momento especial para nós da Dealer, né? Num pós-Covid aí, retomar com o Dealer Tech Day. Vamos entrar aqui com o Anderson, da Wired, né? E reforçando, pessoal, não esqueçam que a gente vai ter as salas online depois, ao final, né? Isso é importante, se vocês ficarem até o final, que vai ter um de cada dos fabricantes para responder vocês que estão online, perguntas, questionamentos, tudo isso, né? E eu queria aproveitar aqui para dar um agradecimento especial para a Luana Fernandes, que é a nossa parceira, que criou todo esse evento, ajudou a organizar, mas infelizmente, felizmente por uma causa justa, ela está quase nos últimos dias aí para ter neném, ela não pôde vir, mas queria aproveitar e dar um agradecimento especial para a Luana, que todos aqui conhecem. Anderson, é com você, faz um show aí com a Wired, que tem muito conteúdo e muita novidade. Obrigado, Marçal. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Anderson, trabalho com o Marçal, que toda a equipe aí da Dealer, e fui convidado aí pela Wired para fazer a apresentação dos produtos dele nesta tarde, aí para vocês conhecerem um pouco aqueles que não conhecem, né? Meus contatos estão aí, né? Quem quiser me adicionar no WhatsApp, a gente vai estar disponível para tirar todas as dúvidas aí depois da apresentação. Como o tempo é curto, a gente vai tentar aí falar parcialmente, né, um pouco dos produtos da Dealer, né, da Wired que a Dealer fornece, né. Bom, o que é a Wired? A Wired é uma câmera basicamente uma marca de câmeras, né. São câmeras chinesas, OEM, que são fabricadas por 2 dos 3 maiores fabricantes de câmeras existentes na China. Então, muito provavelmente você vai ver câmeras no mercado que tem um sistema muito parecido, né? Então, são câmeras consolidadas que a Dealer conseguiu trazer para o Brasil para atender com foco ali no integrador. Então, atender com produtos de qualidade e, ao mesmo tempo, com um custo reduzido para que a gente chama de ganha-ganha, né? Então, a Dealer ganha vendendo, né? O integrador ganha fazendo um preço justo para o cliente com produto de qualidade com preço justo, né? Então, vamos lá. Quais são os produtos da Dealer, né? Basicamente, como eu falei, são câmeras. A gente tem câmeras PTZs, câmeras robóticas, câmeras auto-track educacional, câmeras barras de som all-in-on, e também temos vários outros tipos de câmeras, como, por exemplo, as câmeras webcam 4K, que a gente vai mostrar um pouquinho aí na frente, e as controladoras, existem 2 tipos que a gente traz para o Brasil. Tá? Quais são os ramos de aplicação das câmeras Wired? Bom, basicamente são 5 ramos que a gente resume aí, né? Mas dependendo da criatividade do integrador, você pode ampliar isso aí, mas basicamente no corporativo, para salas de videoconferência. Então, a gente tem as câmeras PTZ, as fixa 4K. Em igrejas, câmeras PTZ se fazem muito essenciais, né? Eu vou mostrar um pouco por quê, e aonde a gente está conseguindo aí fazer várias aplicações. Então, para transmissão ao vivo, para fazer alguma gravação, as câmeras nas igrejas PTZ, no caso, estão fazendo bastante diferença. Governamental, já tem bastante licitações que a gente fez, para plenários, auditórios, com câmeras wireless também sendo recomendadas aí pelos técnicos. Tá? Podcast, que agora é a onda, né, que está entrando muito projeto lá na Dealer para a gente desenhar, relacionado a podcast, né, então com os microfones, aí a gente precisa de câmera também, porque agora aplica também a transmissão. Então, podcast aí é um ramo que vocês podem pensar em usar câmeras wired também. Tá? E educacional, né? Como eu já falei, a gente tem a câmera auto-tracking, eu vou falar um pouquinho dela, né? Mas basicamente é para o uso educacional, mas a gente já viu pessoas usando para projetos para outras situações. Mas basicamente ele vai seguir uma pessoa e acompanhar essa pessoa como se eu estivesse aqui na frente, andando para lá e para cá, e ela conseguisse me seguir automaticamente sem ninguém pôr a mão. Tá?
E a questão de salas de aula online e presencial, né? Então, salas híbridas aí também, a câmera wired vai ser vai se encaixar muito bem. Bom, vou falar um pouquinho aqui dos produtos da Wired. Não dá para mostrar todos, como o tempo é reduzido, mas para vocês terem uma ideia de alguns produtos aí que são os mais vendidos hoje, né? A gente tem a 9770, né? Muitas licitações precisam dessa câmera e solicitam essa câmera. É uma câmera Full HD, 60 frames. Temos opção de 20 e de 30x de zoom. Ela tem todas as interfaces atuais, que é HDMI, SDI, saída USB e também via LAN, tá? É uma câmera já PoE e tem todo o suporte para as controladoras padrão, tá? Para onde é indicado? Para igreja, corporativo e governamental, tá? Então, uma câmera Full HD com um bom resultado. A gente tem outras Full HD com custo reduzido também, como, por exemplo, a 9530, que eu não pus na apresentação, que, dependendo do projeto, uma igreja, você pode encaixar ela aí também, que vai funcionar perfeitamente. Ela tem alguns recursos a menos, como, por exemplo, o PoE, que já não vem nela, né? Essa é uma câmera bem legal. Eu quero até mostrar um videozinho mostrando um pouco como ela funciona. Mas é a nossa, que a gente chama de Convine. É uma barra de som, que ela tem 6 microfones embutidos, 2 alto-falantes e uma câmera 4K. Mas o interessante dela é que ela é para salas pequenas e salas até medianas, ela também consegue trabalhar bem. É uma solução all-in-one, né? Ela tem 5x de som digital, ela é uma EPTZ, ela não movimenta, então ela tem a imagem 4K, ela vai te entregar um resultado Full HD, mas ela vai fazer o traqueamento dentro dessa imagem 4K. A interface dela é USB padrão, tá? E tem uma abertura de 120 graus. É uma abertura bem grande que você consegue colocar em salas bem pequenas e resolver aí. A gente vai mostrar na prática aí como que funciona. Vou pôr um videozinho aqui do próprio fabricante, demonstrando aí como que ela faz o traqueamento. Com um simples toque ali no menu, onde você seleciona a opção Auto Framing, e ela já faz automaticamente. O que ela faz, o Auto Frame? Sentou uma pessoa só na sala, ela vai chegar mais próximo e enquadrar essa pessoa. Sentou a segunda pessoa, ela vai começar a abrir e assim por diante. Então, não precisa de alguém ali mexendo no EPTZ dela, no controle manualmente. Você habilita o Auto Frame, ela faz isso automático. Pode soltar o vídeo. Aqui já é uma sala mediana, não é uma sala tão pequena. Então, vocês vão ver que ela também funciona bem para longas distâncias, sem perder tanta qualidade aí. O pessoal online está conseguindo ver o vídeo? Chega mais uma pessoa, ele já reconhece e faz a abertura automaticamente. O mais interessante é que ela é uma solução completa. Microfone, câmera 4K e os alto-falantes também. Bom, essa aí é a nossa Convine, uma câmera aí que chegou recentemente e dá para encaixar em várias salas aí que você precisa de um custo um pouco mais reduzido, tá? Temos a nossa fixa, que eu comentei lá, que é uma câmera 4K também, USB. Essa ali você pode fixar em cima da TV, pode colocar na parede. É uma câmera que tem 4x de zoom digital. Ela é bem parecida com o ângulo da Convine, mas ela é somente a câmera. Então, ela tem um custo mais baixo, né? Eu vou dar um exemplo, quando usar essa e quando usar a Convine, mais para frente. Mas, basicamente, ela também tem a função Auto Frame e tem uma abertura aí até um pouco maior, de 126 graus. Né? Então, para salas bem pequenas, é basicamente uma webcam com 4K, né? Com alta qualidade. E ela vai te entregar também a imagem em Full HD, se você habilitar a função Auto Frame. E ela faz o traqueamento dentro da imagem. Temos também câmeras NDI. Aqui eu trouxe o exemplo da 9710. Né?
Lá na frente também eu vou dar um exemplo, o que é o NDI, para quem não sabe, né, eu sei que a maioria aqui é técnico, é instalador, é pessoas que fazem o projeto, né, mas ela veio para facilitar. Tá? Então, o protocolo NDI, você vai trafegar o vídeo através da rede. É um vídeo de alta qualidade com baixa latência. Ela também vai te entregar uma resolução Full HD, 60 frames, opção de 20, 30x, também todas as saídas, né, e a LAN contando aí com o NDI e PoE. Tá bom? Também recomendado aí para corporativo, governamental e igrejas. Temos duas controladoras, temos essa, que é a 97IP, a gente chama de 97P, que é o WTC, e tem a WTC 1208. A WTC 1208 é uma controladora com custo mais baixo, dependendo do projeto, você pode aplicar ela para controlar via VISCA ou Pelco. Né? Se você precisar um controle via um VIF, VISC-IP, se precisar conectar nas câmeras via rede, recomendamos aí a nossa 97IP. Ela pode controlar as câmeras via rede. Então, é bem fácil de utilizar, muito fácil de configurar. Em um dia, você configura todo o sistema, aí, basicamente, se você usar uma controladora dessa aí. Ela tem as opções de preset, como todas as outras, para chamar os presets de posição. Né? Basicamente, é uma controladora bem completa, com todas as conexões que você precisa. Tá? Então, vamos à prática aí, até para mostrar como é que funciona. Vamos supor que você tem uma sala aí pequena, né, essa aí de 5 cadeiras, bem pequena mesmo, e você já tenha lá um stand table, até a Shure vai apresentar esse excelente produto aí mais para frente. O que é o stand table? Ele é o microfone e o som. Então, vamos supor que você já tem sonorização nessa sala e você já tem um microfone. Você só precisa da câmera. E, se você tem um PC fixo na sala, você simplesmente vai instalar ali a 1008. É uma câmera que vai ter uma abertura bem grande, vai conseguir pegar todos ali, pode até aplicar o auto framing, né? E você já resolve essa sala aí de uma forma com custo bem reduzido aí com a Wired. Agora vamos supor que você tem essa mesma sala pequena, de 5 lugares, talvez até menor, e você precisa de toda a solução, porque você não tem sonorização, não tem microfone, não tem nada na sua sala. Né? O que a gente recomenda usar aqui? A Convine. Então, você com um simples cabo USB ali no PC da sala, que vai fazer a videoconferência, você já tem a solução completa aí via apenas um cabo USB. Você já tem os microfones, 2 alto-falantes, e ela também tem o auto-frame, e essa também tem a opção de voice tracking. Esses 6 microfones, dependendo do formato que você fizer a sala, ela consegue funcionar bem o voice tracking, ela segue realmente a voz de quem está falando. Então, é uma solução para salas pequenas bem recomendada. Como eu falei, eu ia apresentar um pouco para vocês que fazem projeto, por que usar PTZ na igreja hoje está fazendo sucesso. Né? Exatamente por causa dos presets. Né? A gente chama de câmeras robóticas, por quê? Porque ela muda de posição e vai para a posição que você mandou através de presets, tudo automaticamente. Então, com uma câmera, nesse exemplo aqui que eu vou dar, você consegue fazer como se fossem, por exemplo, 4 câmeras. Né? Com uma câmera você já resolve, dependendo da igreja, aí, a questão de transmissão. Né? Elas são bem discretas, são funcionais e fáceis de operar. Né? Então, ali no exemplo anterior, você viu uma mais enquadrada no pregador, no preletor ali, e outra com ângulo mais aberto. E essa mesma câmera pode focalizar para o lado esquerdo, lado direito, pegar a banda e também dar um zoom ali. Então, com apenas 4 presets, aí você capta todo o palco ali, toda a igreja, de uma forma bem simples mesmo. Tá? Outra vantagem de você usar a PTZ na igreja já pegamos casos aí que colocaram um tablado com tripé, com uma câmera, né, no caso era uma NX5 lá, um operador, e ficou excelente a imagem, não tenho o que falar das câmeras profissionais, mas qual que era o problema que eles tinham na igreja? Eles colocaram aquela coisa gigante, tiraram ali quase 6 cadeiras, né, e quem sentava atrás também não conseguia ver. Né? Então, eles meio que tiveram que achar uma solução, e a solução encontrada foi usar uma PTZ no teto, exatamente ali onde ficava a câmera grandona. Né? E aí eles voltaram a ter ali quase 10 lugares a mais na igreja que eles tinham perdido. Tá? Então, também é uma grande vantagem a questão do tamanho, tá? Bem discreta e passa despercebido. Um exemplo de um projeto de transmissão que pode servir aí para a igreja, né? Pode servir para um podcast, por exemplo, né? Com câmeras HDMI.
Então, você tem o som entrando ali no aplicativo para fazer a transmissão e você precisa mandar a imagem do podcast, da igreja, para a transmissão. Você, basicamente, aí nesse projeto vai precisar de 2 câmeras para pegar posições diferentes, até para usar uma de coringa enquanto você muda a posição da outra, e uma controladora para facilitar o movimento. Porém, se você quiser trabalhar sem a controladora, também é possível via interface web. Você faz tudo que a controladora faz com o controle remoto da câmera ou via web. Também é possível, se o cliente tiver com um custo reduzido, também dá. Tá? Mas a gente sempre recomenda a controladora pela facilidade. Então, como eu estou usando a 97P, basicamente eu preciso interconectar eles em rede. Então, você pode conectar isso na rede já existente, ou fazer uma rede apartada, né? E colocar num switcher, né? Pode ser uma Atem, pode ser o RGB Link, que a gente também comercializa, e entrar via USB. Então, é um projeto bem simples e que todo integrador aí deveria apresentar para as igrejas e para podcasts, que é bem fácil de operar e soluciona de uma forma bem efetiva. Tá? Como você está com o switcher ali, você pode, por exemplo, colocar um PC de transmissão, de apresentação, para mandar para transmissão também, como acontece aqui, o slide de um lado e o apresentador do outro. Então, tanto a Atem quanto a RGB Link, você consegue integrar as câmeras aí com outros HDMI. Agora vamos dar o exemplo daquela câmera da NDI. Né? O NDI é um protocolo criado em 2015 pela Newtek, e ela é exatamente aquilo que eu falei, para passar som e vídeo de alta qualidade com baixa latência. Tá, mas você falou que a 9770 ela transmite imagem também pela rede. Transmite, mas é um streaming. E aí a qualidade é ajustável, mas você pode ter uma latência muito maior, um atraso, né, um delay, por exemplo, se você for pôr num telão de retorno, já pode dar problema. Então, o NDI não, ele tem baixa latência. Qual que é a grande vantagem do NDI? Você tem a mesma situação, você tem o som entrando ali no PC e você precisa integrar a imagem com as câmeras wired. Um controlador, você vai precisar, lógico, de um switch de rede, porque ele trafega pela rede. Quando você estiver trabalhando com NDI, precisa ser um PoE Plus, ou você pode pôr a fonte na tomada também, ele aceita, e o gigabit, porque aí você precisa um pouco mais de banda. Tá? Basicamente, você só precisa interligá-los. Pronto, você está com o mesmo PC, você instala o aplicativo da Newtek, que é gratuito, e você consegue receber todas as câmeras separadamente, para usar no vMix, para usar no OBS. Então, você consegue fazer um sistema recebendo as câmeras individuais aí, somente com uma ligação simples. Qual que é a vantagem para o integrador aqui? Né? É o custo de instalação, de manutenção, né? É tudo muito mais simplificado em um projeto muito mais simples. Então, você vai gastar um pouquinho numa câmera NDI, mas você vai ter várias economias aí que vale a pena você pensar numa câmera NDI. Né? E qual que é o grande benefício aí da Wire de ter entrado aqui, né, com parceria da Dealer? Né? Garantia no Brasil. Geralmente, quando chega alguma câmera que deu algum problema, o Marçal fala, não, já troca. Então, assim, depois a gente vê, devolve para a China, mas a gente nunca teve nenhuma câmera que deu um problema que a gente mandou para conserto. Geralmente a gente troca e está resolvido. O importante é resolver o problema do cliente. Então, a garantia é com a gente, é no Brasil. Então, é uma grande vantagem aí. Né? Alta qualidade, como eu falei, existem 3 fabricantes na China que são bem grandes e 2 deles são os que a gente traz a câmera. Né? E custo reduzido. O ganha-ganha. O integrador ganha, o cliente ganha e os vendedores também ganham. Né? Tá, mas só vantagens? Então, isso aqui é uma câmera coringa? Você pode usar para tudo? Não. Como eu falei até para o Marçal, vou falar um pouquinho das desvantagens aqui também. Ela se encaixa em todo o projeto? Basicamente, sim. Porém, se você tem um ambiente com baixa luminosidade, por exemplo, existem muitos podcasts que trabalham com luz muito baixa. Você pode até trabalhar com PTZ, mas você vai ter que fazer um ajuste manual. E se essa luz muda muito, não é uma câmera que você tem uma lente ali para você ficar ajustando na hora o que está acontecendo. Então, é um alerta aí se você tem baixa luminosidade para não granular muito, para ela não se perder no foco. Tá? E, por exemplo, shows que têm efeitos de luzes muito forte, né? Fraco, forte, fraco, ela vai se perder também. Então, dependendo do show, você consegue aí até aplicar em alguns palcos as câmeras PTZ, né? Mas dependendo do foco, do desfoque que você quer dar do fundo, as câmeras PTZ não vai te dar isso.
Então, sim, ela não é feita para todos os projetos, tá? Mas a grande parte aí de corporativo, governamental, são grandes soluções aí, tá bom? Um bônus aí, é um projeto que a gente faz bastante lá na Dealer, vários integradores aí já aplicaram esse projeto, né? Já passaram orçamentos, muitos orçamentos sobre esse projeto. Dando um exemplo aqui com o Shure QSC, que o Didier apresentou aqui, vamos supor que você tem uma sala de videoconferência e eles querem um voice track, quer pegar quem está falando automaticamente. Claro, se o cliente tem verba, faz full QSC, né, o MXA910 da Shure ali, e está resolvido, né? Você só vai fazer a configuração. Mas você quer usar uma câmera wired, aí, às vezes até dependendo do cliente, para encaixar no custo que ele tem, você consegue também, né? Vou dar um exemplo de um projeto que foi executado, não foi só orçado, com duas 9770. Elas vão ligadas na rede, para quê? Para que o processador fale qual vai ser a posição que elas vão, porque as câmeras PTZ, basicamente, elas são burras. Você vai falar, você vai para tal lugar agora, ou vai para tal lugar agora, ou vai para a esquerda, ou vai para a direita, ou vai para o preset e tal. Então, a Core vai fazer isso com ela. Ela vai falar, você vai para lá em tal momento. Tá? Então, o microfone MXA, como muitos conhecem, ele consegue identificar qual lado que está vindo o som, né? O processador vai ter, lógico, uma configuração um pouco mais complexa, mas é possível, você consegue configurar a Core para mandar a câmera para determinado canto da mesa, né? Chamando os presets. Tá? Como aí a gente trabalhou com duas câmeras, a gente teve que pôr uma ATEM para mandar as imagens ali para a TV via USB, porque a Core ela não vai receber a imagem de câmeras terceiras, somente da própria QSC. Então, é aquilo que eu falei. Se dá para encaixar o QSC full, ótimo, vai de QSC. Se você precisa encaixar o orçamento, é uma opção também de fazer voice tracking, também é possível. Né? Então é isso, pessoal. Agradeço aí. Desculpa ter falado rápido aí, mas espero que eu tenha sido claro. Eu vou estar lá no online, no Hands-Ons, para vocês tirarem as dúvidas. A gente vai ter também os produtos para quem está presencial aqui poder mexer na controladora, olhar a qualidade da câmera. E agradeço a oportunidade, o Marçal, o Wired, por ter convidado eu ter apresentado aqui. E espero que tenha sido claro aí para vocês.